Boa tarde, queridos e queridas. Vamos falar de espiritismo e é bom falarmos de espiritismo com amor, com caridade, com oração, né? Eu sou Miguel, para quem já me viu e quem não me viu pode me chamar de Miguel. Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar um pouco do nosso éter espiritual, da nossa origem, junto com Deus, que está em todo o universo e, portanto, dentro de nós também. Vamos deixar fluir essas energias que fazem parte do nosso fluido vital, que nos faz viver, que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer as mensagens da continuidade da existência, da imortalidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar o amor. Nós estamos aqui para falar sobre filosofia espírita, um pouco da ciência espírita, um pouco da fé espírita, que nos faz continuar um dia de cada vez, como o Mestre também nos ensinou. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela paciência que tem tido com as nossas falhas espirituais. E ao nosso Deus Criador, todas as nossas alegrias e gratidões, para que nós possamos, então, abrir um pouco a nossa consciência e deixar que a semente do amor e do bem frutifique dentro de nós. Nós te pedimos proteção e energias positivas para este momento. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Então, nós vamos falando de espiritismo ao longo de vários momentos que nos encontramos aqui na Sociedade Universalista da Luz. E lembrar que não estão mais encarnados Chico Xavier, Divaldo Franco, duas principais sumidades da doutrina espírita no mundo e que tiveram a felicidade, não é, de nos fazer compreender o que é ser um cristão de verdade. E nós, como brasileiros, tivemos a felicidade de tê-los encarnados no Brasil. Eu gosto sempre de falar um pouco do geral do espiritismo e citar, portanto, algumas coisas que fazem parte desta maravilhosa cultura que nos dá um direcionamento de existir, que nos dá uma revigoração da nossa fé e também nos dá vontade, não é, de evoluirmos diante das nossas próprias dificuldades e diante dos nossos próprios desafios. Nós não tínhamos isso até o Allan Kardec colocar isso organizadamente de uma forma mais lúcida, através do exercício da mediunidade, através, não é, da colaboração de várias médiuns e de um plano espiritual organizado por Jesus, um grupo de espíritos organizados que foi chamado de espírito de verdade, para nos trazer não uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é só Deus. Não é Deus é a verdade absoluta, mas o espírito de verdade, como disse Jesus quando esteve na terra como homem, busca a verdade e a verdade te libertará. Então nós temos que saber, né, quais são esses conceitos, como eles existem, como eles trabalham a nossa consciência, como eles podem ser aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia. E é isso que traz, então, essa colaboração de encontrarmos-nos uns com os outros para que nós possamos compartilhar experiências dessas nossas existências imortais e da maneira como nós estamos lidando com isso diante do desafio da reencarnação. Tudo isso nós gostamos sempre, não é, de registrar como uma utilidade realmente, não é, prática no dia a dia e que sirva para todos. É isso que Jesus quis dizer quando deveríamos ter o compromisso de tirar a luz debaixo das coisas e colocar a luz, não é, disponível para todos. Como disse a música, né, quanta luz, né? Eu não pensei que era alguém assistindo a Conta da Luz naquele momento, né? Porque daí ia achar caro, né? Mas é a luz de Deus, não é? A luz que nos faz vivermos, não é?
a luz que nos faz nos tornar a vida mais feliz, sim. Não é? Na busca do nosso progresso espiritual, não é necessário vivermos sempre o drama da cruz. Porque esse foi um momento simbólico de uma escolha de Jesus pela não violência para mostrar que é possível levar a outra face do amor para os violentos, os agressivos, os dominadores do mundo físico que creem que assim vão conseguir algum tipo, não é, de paz e de felicidade. Ao contrário, muito claramente do que Jesus ensinou, que é a política da não violência, né? E a política não está somente no Estado, ela está em nós. Nós somos seres que se relacionam desde o útero da mãe com a própria mãe. Choramos para receber as necessidades e atenções necessárias naturalmente, porque queremos algo em troca desta mãe, queremos comida, queremos carinho, queremos amor ou daqueles que nos cuidam. Isso é também uma política natural de ser. Como disse o filósofo Platão, somos, né, racionais, mas ainda temos um instinto, né, da animalidade nos movendo no plano material, no plano físico, para que nós mantenhamos este corpo físico sobrevivendo pela necessidade da lei da reencarnação. Tudo isso está dentro da doutrina espírita. Eu gosto também sempre, não é, de ouvir muitos que estão disponíveis nos canais hoje em dia do YouTube, que são espíritas de grande proporção e de influência ainda na sociedade brasileira, já que nós não temos, né, o Chico Xavier, que não fazia muitas palestras, mas na prática ele fazia muito mais do que isso. O próprio Divaldo Franco, que não está entre nós, mas as suas palestras, não está entre nós fisicamente, mas as suas palestras são muito boas de serem escutadas e atuais no YouTube. Mas temos, e quero citar a referência nesse momento, do Haroldo Dutra Dias, que é entre tantos, dos palestrantes mais filosóficos, eu diria, do ponto de vista emocional e detalhista, palavra por palavra, daquilo que são as parábolas de Jesus, daquilo que os livros espíritas estão trazendo nas entrelinhas, muitas vezes, que nós podemos compreender. E não é somente, então, portanto, não é aceitarmos cegamente a filosofia ou a religião espírita e dependermos dos outros para fazermos o nosso progresso espiritual. Nós precisamos nos interessar um pouco mais pela nossa vida interior, porque a cada um é segundo as suas obras. Então, quem puder, né, e o acesso à internet é bem mais popular hoje em dia, acessar no YouTube o Haroldo Dutra Dias, é com H, vai encontrar esmiuçadamente, né, o que são detalhes de cada momento daquilo que Jesus disse, para que nós possamos então compreender melhor e mais profundamente, com a paciência e com o ritmo e com a velocidade como ele coloca as coisas, e nos traz paz também, né? Aquilo que ele fala de uma maneira tão convincente, tão compreensível, que vale a pena realmente, né, aceitarmos a sua influência positiva. Ele é uma sumidade intelectual. Juiz, é jovem, né? Não tem mais que 60 anos, foi um juiz federal, ele traduziu a Bíblia do hebraico para o português, ele estuda, né, o espiritismo há muitos anos, trabalhou no espiritismo desde jovem. Então ele tem bastante credibilidade para que isso possa nos trazer também complementos da construção, tijolo por tijolo, do ser espírita. Porque ser espírita ou simpatizante do espiritismo são coisas diferentes. Mas isso pouco importa desde que façamos o bem. A primeira coisa, não é o ser de outra religião, praticante ou não, isso é muito relativo às questões íntimas, pessoais, que é aí que nós nos encontramos com o nosso Deus. Ele fala, por exemplo, em várias questões sobre a responsabilidade que temos sobre a nossa felicidade ou a nossa angústia pelos dramas que a vida nos apresenta. Nós temos ainda muitas dúvidas e é natural que as tenhamos, é natural que possamos perguntar e trocar informações entre nós nas questões que ainda não entendemos, que estão, por exemplo, colocadas, não é, no Livro dos Espíritos, onde ali tem muitas questões que o Allan Kardec fez aos espíritos e que o Divaldo Franco todos os dias lia uma questão,
mas que no nosso dia a dia nós não sabemos o que isso significa muitas vezes. Qual é a relação que isso traz para que eu possa então tirar alguma coisa positiva desta cultura espírita que eu estou interessado em aprofundar em mim. Assim como quando nós queremos o leite materno. É natural que nós choremos para sobreviver. Então, quando nós queremos, né, o leite espiritual do nosso Deus Criador, que Ele nos traga a esperança, a conformação, a compreensão da visão da verdade que Jesus dizia, busca a verdade e ela te libertará, ela muitas vezes está obscurecida porque nós não temos olhos para ver ainda, nem olhos físicos, nem olhos espirituais. Ouvidos para ouvir ainda, nem olhos, né, nem ouvidos físicos, nem espirituais e assim por diante, porque nós estamos embrenhados no medo. Nós estamos embrenhados na compreensão dessa justiça divina que permite, muitas vezes, né, uma aparente manifestação do mal neste mundo de provas e expiações. Então, para falarmos, não é, de dor, de morte, de esperança e de felicidade, nós não temos outro caminho a não ser aceitarmos a imortalidade da alma, aceitarmos a bondade de Deus, Criador do universo, que nós o compreendemos através dos seus efeitos e também, se em tudo Ele está dentro de nós também. Nós ouvimos isso, né? Muitas vezes, Ele está dentro de nós, que é um mantra, uma oração, e é fato real. Se Deus e a natureza está acima de todas as coisas, está acima, não é, e dentro e permeia todas as coisas de forma onipresente, não é? Ele está dentro de nós. E eu ouvi essa frase, né, hoje pela manhã, quando escutava, e até fiquei assim, né, um pouco preocupado, porque eu sempre digo, né, então Ele está vendo meus defeitos, então Ele está vendo, né, as minhas hipocrisias, então Ele está vendo as minhas contradições, então Ele vai me julgar, então Ele vai me responsabilizar, então Ele vai me castigar. Não, isso é um pai, muitas vezes, impiedoso. Ele vai me educar. Ele é discreto, porque ele não vai me apontar o dedo. Ele vai me atrair para o melhor, com atratividades alegres, como se faz pedagogicamente para crianças que querem aprender a estudar, a ler, a ver os desenhos, que têm uma curiosidade muito grande porque estão recém-encarnados, estão ainda com toda a lucidez, o cérebro das crianças estão com um metabolismo bastante acelerado. Então Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque dele é o reino dos céus. Lembrando que as crianças são inocentes, elas facilmente esquecem as mágoas e perdoam até um certo momento, depois começa, claro, a manifestar a própria personalidade de cada um. Mas então, nesta beleza de Deus, nós vamos somando dia após dia as nossas palavras, as nossas orações, as nossas conquistas, as nossas experiências na direção do bem. É estranho que nós queiramos, né, colocar duas linhas de desenvolvimento necessárias para a vida. Uma delas é a vida material, cuidar do corpo e do espírito, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não posso sair do corpo ao qual eu estou ancorado, eu estou usando a ferramenta, eu estou atrelado à ferramenta carnal sem a autorização de Deus. Suicídio é crime para as leis morais do universo. É uma ingratidão à ferramenta do corpo de carne que nós vamos utilizando para nos manifestarmos onde nós estamos aqui nos vendo fisicamente, que é um mundo um pouco mais denso, no mundo material, para formatarmos, colocarmos na forma as nossas energias espirituais que fazem parte do processo pedagógico da educação de Deus, que nos ensina através do amor que quem te feriu vai te curar. E aquilo que nós fizemos de errado também, porque se quem me feriu vai me curar, o contrário também é necessário. Quem eu ferir, eu tenho a obrigação de curar.
A lei de Deus de causa e efeito, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, está explicitamente, então, explicada, mastigada e compilada nas obras do Allan Kardec com uma facilidade de compreensão que está de acordo com a nossa boa intenção. Simples como das crianças que querem aprender, ouvir pelo menos. Eu vou entender com o tempo. Eu vou praticar com o tempo. Eu vou errar e acertar porque é impossível que eu possa me comportar como um santo de repente. Mas se eu não fizer o processo de entendimento da lei, jamais eu vou poder usá-la em benefício da minha própria felicidade. E não vai ser útil para a minha própria evolução espiritual, não é para o bem de Deus, para o bem dos outros, para a chantagem espiritual que eu possa fazer com os outros, querendo amor e querendo complacência para a minha preguiça espiritual, para a minha falta de vontade de crescimento, dizer que eu não sabia. Chegar no plano espiritual, no Ministério da Reencarnação, de onde nós saímos, no plano espiritual, lá está toda a nossa história, desde a nossa criação, desde o sopro divino. E esse sopro divino é infinito. E é Deus tão querido conosco que cuida minuciosamente de nós. Porque são tantas e tantas criaturas, só encarnadas 8 bilhões, no plano espiritual mais tantos bilhões, nos milhares de planetas mais tantas estrelas e planetas exteriormente e pessoas, espíritos com vida, que eu posso me sentir realmente bem pior do que uma pulga no meio do deserto do Saara. Mas a humildade nos faz perceber que Deus é humildade infinita, misericórdia infinita, e eu não preciso me preocupar em impor e restringir, ou contrair, ou contradizer a evolução do outro. Porque muitas vezes eu vejo, um cisco no olho do outro, quando eu tenho uma trave tapando a minha visão. Eu critico sem fazer nada a meu favor o comportamento do outro, busco a contradição, forço a contradição, como faziam os fariseus com Jesus, que os chamavam de raça de víboras, aliás, até quando vos sofrerei, porque ele sabia que eles conheciam a lei da reencarnação e escondiam nos templos. Eles sabiam que eles conheciam os mundos espirituais, mas escondiam nos templos. Eles sabiam que eles tinham a profecia do amor e da vida feliz, mas escondiam nos templos para vender verdades, ou seja, criavam dificuldades, criaram todos aqueles comércios de oferendas, os vendilhões do templo, para trazer, então, portanto, aquilo que tornou a verdade oculta, obscurecida e atrasando, portanto, a evolução espiritual de muitas pessoas. Jesus mesmo na cruz solicitou a Deus: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Jesus que poderia, como temos dito, sair em defesa da sua doutrina com a força do trovão, como queriam os irmãos Trovão, aliás, São João Evangelista e Tiago, que Jesus fulminasse Herodes, fulminasse Pôncio Pilatos e os romanos e vencesse através da guerra violenta. E Jesus dizia: eu dou a outra face. A política do bem, do amor, e claro que a necessária restrição do mal, que está tudo isso então em diálogo e em conceitos escritos, como temos dito, e mastigados no Livro dos Espíritos, que, como digo e repito, não é uma verdade absoluta, evidentemente, mas para ser refletida, estudada com a curiosidade. Nós conseguimos um Livro dos Espíritos por R$10. Nós conseguimos um Evangelho por R$10. Nós não devemos, se quisermos avançar com um pouquinho mais de atitude na direção da compreensão do que o aroma positivo do Espiritismo pode nos trazer para a nossa existência, deixar passar o tempo sem, pelo menos, observar que esse conhecimento está disponível com uma facilidade incrível hoje em dia, e que pode sim mudar o meu comportamento basicamente com relação ao próximo. Com relação a mim mesmo, sim. Com relação aos erros e tentações que eu terei pelo caminho, sim, criando contradições. Porque não é culpa, não é medo, é conhecimento, é compreensão, é análise pessoal de que determinada direção não é saudável na lei de causa e efeito,
e, portanto, não é se aquele caminho que eu pretendo seguir erradamente se aparente a uma sedutora avenida, a uma sedutora proposta de facilidade, mas que não leve a lugar nenhum, eu tenha cuidado, né? Porque onde eu andar, eu vou ter que passar pelos sinais, não é que estão ali colocados para me libertar ou me prender, mas jamais poder acabar com a vida. Nós já dissemos hoje em comentários domésticos, a parte negativa da vida, né? Já sabemos que quantas dores nós enfrentamos, isso nós já temos. O não, nós já temos. Nós já vimos os nossos queridos morrerem, entre aspas, porque a morte não existe, né? Muitos já perderam pai e mãe, alguém já, né? A maioria das pessoas já teve algum luto na família, muitas pessoas ainda estão com medo, jovens estão tomando ansiolíticos, porque tem medo do futuro, porque não querem, né? São espíritos, então tem que se respeitar, você não pode impor a religião nem para alguém que seja filho, você tem que aceitar que aquele espírito tem a sua trajetória, porque se a partir do momento você impor a religião para alguém, seja quem for, você não está sendo um educador, né? A fé, ela é atraída, por isso que o espiritismo não sai batendo nas portas, não sai impondo, né, a leitura do evangelho, não sai obrigando as pessoas a serem espíritas como o único caminho. O caminho é a caridade, é o amor que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer que ele é o espírito de maior lucidez neste orbe planetário, na Terra principalmente, onde nós estamos focados neste momento, e que comportarmos-nos como ele vai levar um tempinho ainda, evidentemente, mas não vai nos levar à cruz. A gente não vai ser crucificado, né, como foi Jesus, porque Jesus tinha uma outra hierarquia espiritual e uma função muito maior do que a nossa. Temos que ser humildes em aceitar que, evidentemente, a nossa missão não é de salvar o mundo como Jesus, a nossa missão é de salvar a nós mesmos. De quê? Do sofrimento. Não vamos morrer espiritualmente. Morrer fisicamente todo mundo vai, é a natureza. Já morremos várias encarnações, inclusive. Já saímos do corpo, andamos no mundo espiritual em todas as suas dimensões, aonde existem, como já temos dito, e a gente repete porque tem pessoas novas sendo, né, atraídas por essa curiosidade. Existem casas, existem instituições como o Ministério da Reencarnação, existem objetos, existem livros, e existem florestas, desertos, abismos, sofrimento, dor, de acordo com o pensamento, de acordo com o tanto de equilíbrio que nós tenhamos conquistado na encarnação. Nós estamos aqui quase que como o mergulhador que vai ao fundo do oceano, né, protegido por um equipamento adequado para que a pressão do oceano não estoure o seu cérebro, né, e ele fique lá embaixo. Basicamente é isso. Mas nós precisamos estar nessa zona abissal espiritual, que se chama abissal, né, a parte mais profunda do oceano, são zonas abissais, para podermos colocar, como eu disse e eu repito, as nossas energias na direção certa. Você não pode controlar a energia do Sol. Você não pode trazer, não é, a energia do Sol para dentro de um copo e prendê-la dentro de uma gaveta. Nós não temos essa força espiritual, nós não temos ainda essa capacidade. Mas somos, por sermos filhos de Deus e sermos imortais, deuses em ebulição. Pequenos deuses, né? E humildes, porque não podemos ser orgulhosos ao entendermos isso, mas quando disse Jesus, vós sois deuses, e principalmente aos apóstolos e aos que o seguiam, e falava Jesus da imortalidade da alma, dos mundos espirituais, imaginem-se, por exemplo, a comunidade cristã da época que viu Jesus ser crucificado, ser trucidado por Herodes, que devolveu Jesus para Pôncio Pilatos em farrapos, com uma espinha, uma coroa de espinhos, e Jesus não pronunciou nenhuma palavra de violência, ao contrário de nós, não é? Que temos ainda violência dentro de nós. Jesus que foi crucificado, que viram ele na mortalha ser colocado no corpo, no túmulo, e depois, né, com soldados que ali ficaram cuidando, não saíram dali, não é? Quando foram procurar o corpo de Jesus, ali não estava, e Jesus aparece para Maria Madalena, aparece para São Tomé, Jesus prega, Jesus fica 40 dias materializado, sai do plano espiritual, mostrando que existem outras dimensões.
Ele estava perto, não é? Porque ele não poderia aparecer se ele não estivesse ali. Inclusive, ele comeu energias, né, baixas como necessárias para manter aquela energia fluídica, mostrando que aquilo é possível para outras pessoas também. Ele disse, não é? Aquilo que eu faço, vós também compreenderão e farão, porque é da lei da natureza termos esta ciência da imortalidade da alma não como fantasmagóricas questões de ficção científica e não também como formas, não é, de ilusão filosófica e de esperança criada para que nos coloque então num sentimento de que estamos brincando de religião e trazendo aí, né, uma coisa que não é prática para o dia a dia da vida. Mas aí qual é a resposta? Né? Qual é a resposta do filósofo? Qual é a resposta de tantos, não vou nem citar os nomes, não é? Mas quantos tantos que passaram e ficam especulando sobre o sim e o não que eles dizem, pela vaidade intelectual que eles têm, por ter um grande índice de conhecimento, é igual ao dos hebreus da época, que negavam a vida de Deus e a continuidade da vida para manter em si o poder. O filósofo, ele tem o poder, não é, popularmente hoje, de aparecer e ter seguidores, não é, e vender livros, e vender likes, e dar aulas, não é, de niilismo, de negacionismo, e assim por diante. Não é a religião que faliu. Não foi Deus que faliu para nos levar a este mundo ao qual nós estamos vivendo temporariamente para concluir. Foram os sacerdotes de todos os tempos que faliram por ambição. Desde a Pérsia, do Egito, depois nos tempos de Jesus, os próprios espíritas estão também tentados a se considerarem donos de verdades absolutas que não os têm, porque sabe-se muito bem, não é, que a verdade absoluta é Deus e que nós somos parcelas desta verdade. E para mim, que sou um estudioso do Espiritismo e na prática tenho mais defeitos expostos do que eu sabia que eu tinha, porque quando você começa a encontrar a tua caixa de Pandora, você percebe que nós somos bastante imperfeitos ainda, mas que temos que ter coragem de limpar as gavetas e seguir em frente e recomeçar, não tem saída. Ou você anda se arrastando para frente ou você estaciona, mas o tempo não vai ter piedade, ele vai continuar seguindo e você vai sofrer. Então é melhor escolher, né, tentar evoluir, mesmo que erremos. E perceberemos então que neste planejamento tão esperançoso que nos dá, nós não estamos subordinados ao, entre aspas, não é, dono do mundo que está jogando bombas num país de fundamentalismo religioso para roubar o seu petróleo. E toda uma nação por trás disso, não é, que são os novos romanos, porque não é só uma pessoa que faz a guerra, né? Nós na Segunda Guerra Mundial tivemos uma pessoa que foi crucificada justamente, não é, pela sua liderança negativa, mas havia uma sociedade que permitiu, né, o Holocausto. Então são grupos de pessoas que querem prevalecer sobre grupos de outras pessoas fazendo mal, porque não entenderam que Jesus disse de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Reencarnarão como aqueles que estão sofrendo, né, pedindo necessária intervenção dos médicos sem fronteiras para que possam manter os corpos, pela misericórdia de Jesus, encarnados em sociedades sem civilização, sem tecnologia, por segundos, para poder equilibrar as suas energias que fizeram no mal em outra encarnação ou no plano espiritual, sofrendo o contra-choque da lei de causa e efeito, que é tão simples quando jogar uma bola na parede e ela voltar para mim. Só não entende quem não quer compreender esta verdade. E quem acha-se, né, que está equilibrado, como disse Allan Kardec, não basta não fazer o mal neste momento, é preciso fazer o bem. É preciso ter caridade, não somente de dar um leite, é preciso fazer caridade de eu poder tentar entender, perdoar o meu semelhante, ter mais empatia, compreender um pouco melhor e estudar, evidentemente, como disse São Francisco de Assis, né? Amai-vos e instruí-vos. Esse momento de desequilíbrio vai passar. Nós estamos na fronteira da transição planetária, onde chegaremos num mundo de regeneração. Nós vamos reencarnar novamente na Terra depois dessa encarnação, mas não vamos deixar o trabalho para outra encarnação. Vamos começar agora, porque eu não posso deixar, né, de estudar na primeira série se eu quero chegar na faculdade. Então eu tenho que, pelo menos espiritualmente, fazer o meu trabalho agora, que é o meu trabalho, um dia de cada vez.
que disse Jesus, e que baste o seu mal. Porque Deus está no comando do sistema universal. Mesmo que eu queira achar que eu posso dominar todas as coisas, eu não sei quando eu vou desencarnar. Eu não sei se eu vou poder ficar até os 100 anos de idade neste corpo. Eu não sei qual será o balanço das minhas outras vidas, porque é Deus que tem essa visão. Eu sou um filho de Deus e sou subordinado a Ele por necessidade. E Ele nos dá, então, a lembrança por Jesus que os bem-aventurados, os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Não nos preocupemos que, apesar do aparente mal existente no planeta, ele precisa, por movimento prático de liberdade relativa a existir, mas ai daquele por quem ele vier, disse Jesus. É necessário que venha o escândalo, o mal, o sofrimento, porque muita gente ainda tem dívidas kármicas a resgatar, mas aquele que assume isso para si como justiceiro ou como guerreiro, como mercenário, não é? Como disse Jesus, não sabe o que faz, porque o contra-choque vem, e o arrependimento de quem faz o mal é muito grande. Como não é um espírito e não pode morrer, né? Um dia será um anjo, igual à imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso, nós que estamos aqui no intermediário disso tudo, sem saber para onde ir, não sejamos mornos, porque o morno é aquele que, eu não sei, não vai nem para um lado nem para o outro. Não faz o mal, mas não faz o bem. Não acredita nem na luz e nem na sombra. Omite-se de nada, porque não quer compromisso, não quer responsabilidade e torna-se um covarde daí, não é? Esse fica nas zonas intermediárias sofrendo ao mercê dos acontecimentos. Agradecendo então a boa vontade, né, de que vocês oferecem através desse momento de seriedade e a gratidão que temos a esta oportunidade juntos com o plano espiritual. Nós fechamos os nossos olhos e pedimos que Deus siga nos protegendo e que Jesus, nos amando, nos dê a compreensão dos caminhos que Ele nos exemplificou para a felicidade e que consigamos trilhá-lo com eficiência. Que seja feita a Tua vontade, abençoe aqueles que aqui não estiveram, Senhor, sejam espíritas ou não, mas aqueles que amamos e também os nossos inimigos, e que assim seja. Muito obrigado.